Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração hoje e sempre. Louvamos a Deus por esse precioso dia que Ele nos concedeu com força, saúde e vigor para continuar a jornada da nossa vida, né? E ao mesmo tempo lamentamos e oramos por famílias que perderam seus entes queridos, que muitos deles já estão na glória, mas é assim mesmo. A vida, para aqueles que estão vivos, ela continua. Agora, quanto àqueles que já partiram, que estavam seguros com Cristo, já estão nos braços do Pai. Resta-nos tão somente agora continuarmos na batalha, porque também a nossa hora vai chegar. Nós não estamos aqui, não viemos aqui para ficar, estamos aqui de passagem. Quando o que mais nos conforta é quando Jesus declara que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, existe lugar ali para mim, para você e para tantos quanto aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E isso, na realidade, é muito bom e é muito importante. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, nós iremos dar continuação ao nosso estudo da Palavra de Deus. E perdoe-nos porque na terça-feira e quarta nós não tivemos condições de estar aqui com vocês, né? Mas hoje, pela bondade de Deus, nós podemos prosseguir, sabendo que Deus tem coisas preciosas para nos conceder nesta hora. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta, porque nós estamos aqui no livro de Apocalipse. Esse livro, como você sabe, ele tem uma simbologia muito forte, ele tem muitos tipos, e nós precisamos ser leais aos tipos, né, e os símbolos que a Bíblia ela nos apresenta. Não adianta você querer forçar um símbolo a dizer uma coisa que não é, que não coaduna, que não preenche aquilo, né? Por exemplo, quando nós falamos aqui no capítulo 6, que verificamos ali os 4 cavaleiros do Apocalipse, vimos ali vários tipos de interpretações que existem, que uns dizem que é Cristo, outro declara que é o anticristo, outro que é uma força vitoriosa. E como eu falei para vocês, eu gosto muito de um sistema de eliminação. Eu vou eliminando aquilo que eu vejo que não é. E uma das primeiras coisas que nós vimos ali no capítulo 4, eu estou apenas fazendo uma retrospectiva para você entender a questão da simbologia bíblica, né? Quando você observa, por exemplo, aquelas pessoas que dizem que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Mas para você me dizer que é Cristo, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, preto e amarelo? Porque são 4 cavaleiros. Não é apenas um, são 4. Dizer que o branco é Cristo e que o outro, que é outro personagem, e o outro personagem, e o quarto, quem é? Então nós temos que procurar um consenso para que você possa ter a realidade daquilo que a Bíblia quer dizer. Segundo ponto que nós observamos ali. Quem é que está abrindo os selos? Quem é que abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo? Quem é? Quinto selo? É o Cordeiro. O Cordeiro quem é? É Cristo. Então, se é ele que está chefiando o programa, se é ele que está dando abertura ao programa, então ele não é o cavaleiro do cavalo branco, nem do vermelho, do preto e do amarelo. Agora, você visita uma live passada e você vai ter a explicação que nós temos ali. Apenas para você entender que a tipologia bíblica ela tem que ser observada de uma forma coerente, né? De uma forma racional. Isso é o que nós precisamos ir entendendo para que não haja qualquer forçação, forçar para que uma coisa seja aquilo que realmente não é. E aqui no capítulo de número 13 que nós estamos tratando, a primeira parte do 1 ao 10, versículos 1 ao 10, nós falamos aqui sobre aquela besta que saiu do mar, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E nós podemos observar que dentro da tipologia bíblica, mar
é símbolo de multidões, da população da terra, das nações do mundo. A agitação das nações se compara às ondas do mar. Então, esta besta que saiu do mar foi um elemento que saiu do meio da humanidade, né? Ele surgiu do meio da raça humana. O anticristo, ele, na realidade, Satanás, que quando foi lançado da terra, do céu aqui na terra, ele procura esse personagem, se incorpora nele, nasce assim o anticristo. Então nós vimos isto na nossa live de segunda-feira. Porém, hoje existe aqui uma outra besta, essa que emerge da terra, tá? Emerge da terra. A terra, ela tanto tem uma simbologia da própria população, dos quatro cantos da terra, da população da terra, como também tem uma ligação religiosa, isto aqui, né? E aqui fala que vi ainda outra besta emergir da terra. Ela possuía dois chifres. A que saiu do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, tá? 10 chifres. Seria realmente uma autoridade máxima que ele teria, porque o mundo ele está caminhando para isso, tá? Os reis da terra, que são em número de 10, que são 10 chifres, que vão pegar o seu poder, o seu trono, e vão dar à besta. Mas esta besta aqui, que sai da terra, ela tem apenas 2 chifres. 2 chifres dentro do comando religioso. E você sabe que quando o João estava ministrando, tendo essa visão, naquela época, o Império Romano, ele era quem dominava, até que chegou a época em que os imperadores, eles passaram a tomar conta. E quando Constantino, ele assume o comando do Império, houve naquele momento uma cisão, né? Houve, na realidade, o Império Romano do Oriente e do Ocidente. E com isso, o sistema religioso ficou com uma perna, como temos na visão de Daniel, uma perna em Roma e outra perna em Constantinopla. Aqui surgem os 2 veios das maiores religiões da terra, tá? Então, praticamente, este elemento que recentemente você teve a oportunidade de observar quando o Papa de Constantinopla, da igreja ortodoxa, ela se uniu, ela fez as pazes com a Igreja Católica. E isso é realmente um sintoma de uma força de 2 poderes recaindo em cima de um personagem. Então tem aqui esse elemento, por exemplo, o Império Romano do Ocidente, ele não tem, onde você tem a igreja ortodoxa, que ela não tem o poder que tem o poder da Igreja Católica, que ela tem uma predominância mundial, né? Mas mesmo assim estão se aliando para uma força única. E logicamente que quem vai dominar isto tudo é quem tiver mais força. E no caso aqui, o domínio vai ser da Igreja Romana, né? Da Igreja Católica, que está com esse poder. Então o que acontece aqui? Vamos ler aqui o texto bíblico. Eu vi ainda outra besta emergir da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vem com toda aquela aparência de religiosidade, de piedade. Mas por dentro, meu filho, é um verdadeiro dragão que se esconde por trás desse sistema que está aí, tá? Que a sua voz é ouvida praticamente no mundo inteiro. Agora, o que acontece? É que o anticristo, a besta que saiu do mar, quando ele aparece no cenário do mundo, ele não é conhecido mundialmente. É um líder político falido, que reviveu, mas não é conhecido mundialmente. Porém,
esta besta que sai da terra é conhecida mundialmente. Então a besta que sai do mar, que é o anticristo, vai precisar deste assessor no seu programa político mundial. E como este assessor tem uma entrada e saída praticamente em todas as nações da terra, aonde ele chega é aplaudido, é recebido, enfim, todos se curvam perante ele. Então o que acontece é que esta aliança que o anticristo vai se permitir, ele vai aceitar que esta besta que sai da terra comande o seu programa de governo por um certo tempo, até que ele tome a força devida que ele necessita, que ele precisa. Mas por enquanto, isto aí nós podemos observar com toda clareza. Agora aqui diz o versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Verificaram aqui como ele vai ser o porta-voz do anticristo? Como ele tem um conhecimento mundial, é ele que vai pegar o anticristo e vai levantar no cenário do mundo e vai dizer, este aqui é o homem. E toda a humanidade vai passar a conhecê-lo logo em seguida. Você observou que quase todo político em época de eleição, ele quer ir a Roma, porque se ele sair numa fotografia do lado do Papa, o país dele todo vai ver. Né? Isso é uma coisa quase que normal, quase que comum. Então nós observamos que quando, por exemplo, um Papa novo assume o comando, os principais elementos das nações vão lá prestar suas homenagens. Então ele tem uma entrada e saída em todas as nações da terra, pois é ele que vai pegar o anticristo e vai levantar e vai dizer, este é o homem. E a terra que nesse momento está passando por uma dificuldade muito forte, uma dificuldade muito grande, uma carência de liderança, clamando por um líder, esperando que alguém venha aparecer como o salvador da pátria. E nesse momento, esse líder religioso pega e apresenta este homem no cenário do mundo, o mundo inteiro vai cair a seus pés nesta hora. Tá? Então diz, o versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele é perito nessa questão de adoração. Ele leva a humanidade a adorar qualquer pedaço de pau, pedaço de gesso, pedaço de ferro. Ele sabe, tem essa perícia. E quando surge este elemento aqui, ele vai canalizar a adoração da terra a este homem do futuro. Para que toda a terra adore esta besta que foi ferida, mas se recuperou. Então este elemento vai aparecer no cenário do mundo em uma fração de momentos. Para isto, a política e a religião, elas procuram andar praticamente juntas. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu ele faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra, sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É uma adoração imposta, é uma imposição. Você vai ser penalizado se não se curvar diante desta besta. Já tivemos um princípio disso
Na Babilônia, quando Nabucodonosor mandou construir aquela grande estátua e exigiu que todos os moradores da Babilônia se curvassem perante aquela estátua, e aquele que não se curvasse seria morto, e é justamente essa coerção, essa pressão que vai levar a humanidade a adorar, que queira ou que não queira, aqueles que estão aqui na terra, porque a igreja, ela não está mais aqui, porque para o anticristo se manifestar, a igreja já saiu da terra. Ele não pode se manifestar enquanto a igreja está aqui na terra, já explicamos isto em outros estudos, porque tem que haver primeiramente apostasia, que é a ausência de fé na terra. E os únicos detentores da fé genuína é a igreja. E se a igreja vai ser tirada da terra, então não vai haver fé na terra. E o anticristo vai poder se manifestar sem nenhum problema. Então nós precisamos entender isso, que ele vai impor esta adoração a este homem do futuro e toda a humanidade, porque é justamente uma forma de enfraquecer a humanidade e canalizar. Porque o pensamento desta dupla vai muito mais além de que uma simples adoração. Continuemos aqui, para que você possa observar. E foi de comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer tantos quanto não adorassem a imagem da besta. Uma das coisas que nós podemos observar foi Scofield, há uns 2 séculos, 3 séculos atrás, ele, quando estava fazendo seus comentários, dizia assim: existem coisas que hoje eu não entendo, mas a geração futura vai entender. Como de fato, quando João falou de certa simbologia, de tipologia, de imagens, de coisas, de processo mundial, nunca ele podia imaginar que um dia a ciência e a tecnologia chegariam a um ponto que nós estamos. Que hoje, um elemento lá do outro lado da Terra, ele pode fazer um pronunciamento de cadeia mundial que o mundo inteiro vai ouvir o que aquele personagem está falando. Então, o anticristo, nesses primeiros 3 anos e meio, enquanto os prédios ainda estão em pé, ainda não ruíram as coisas ainda porque não foram tocadas as trombetas, ele ainda tem possibilidade de se utilizar da tecnologia para fazer com que a sua voz seja ouvida de forma mundial, mundialmente. E é justamente o que ele vai fazer. Hoje, o sistema holográfico, que está sendo aprimorado cada vez mais, onde você hoje tem comunicação com uma pessoa através da imagem de um celular, né? E você pode ver o outro que está do outro lado, mas vai chegar o dia em que este mero celularzinho vai fazer com que a imagem da pessoa com que você está falando do outro lado da terra se manifeste aqui, de forma holográfica, pessoalmente aqui perante você. É uma imagem. Você não vai tocar nela, mas vai ouvir, vai sentir, vai ter o prazer de ver de perto. Então a tecnologia, ela está seguindo um avanço muito gigantesco. Agora, observe a pressão, como ela vai aumentando. Primeiro, o sistema religioso. Todos têm que se curvar. 16. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou número do seu nome. E diz aqui o versículo 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Olha como é que a pressão vai aumentando cada vez mais e a humanidade vai caindo de patinho, feito um patinho na puca que o anticristo está armando para ela. Tá? Nós vivemos no meio de um mundo místico, de um mundo religioso. O homem, por natureza, ele é religioso. Ele se pega em qualquer sistema de adoração que ele consegue.
Tem aqueles que adoram o macaco, aqueles que adoram a vaca, aquele que adora a madeira, aquele que adora a floresta, aqueles que adoram um pedaço de pau, aqueles que adoram o ídolo, aqueles que adoram um pedaço de ferro, um pedaço de gesso, enfim. O homem, por natureza, ele é religioso e ele se apega no primeiro elemento que ele encontra. O primeiro que trouxer uma boa oferta para ele, que lhe oferecer vantagem, este é o primeiro, entendeu? O elemento que ouve pela primeira vez falar de Allan Kardec, ele se abraça em Allan Kardec. Aquele que ouve pela primeira vez falar em Buda, ele se abraça no Buda. Aquele que aceita Maomé, o Islã, é um excelente. Aquele que aceita Cristo é, na realidade, um devoto ao Senhor. Então, o homem, por natureza, ele é religioso. E quando chega aqui, este homem que é o líder mundial da religião, que apresenta aqui este cidadão para ser adorado, a humanidade curva-se sem dificuldade diante dele, sem nenhum problema. Agora, então você vê que na parte religiosa não terá dificuldade. Agora, na parte econômica, olha a astúcia! Olha a astúcia! Você sabe perfeitamente que as nações estão lutando na face da terra para ter uma moeda única. Se não puder ter uma moeda única, então vamos ter uma moeda que funcione dentro de um bloco. Então você vê o euro, que já faz parte do bloco econômico europeu. Estão lutando para criar a moeda única aqui da América do Sul. E assim estão lutando para que isso aconteça. Porém, não será uma coisa muito fácil. Se esbarra em muitas dificuldades com essa situação. Por quê? Porque a nação da terra, cada qual tem a sua liderança, cada um tem a sua história, cada um tem a sua tradição. Abrir mão do meu dinheiro real para aceitar uma moeda chinesa ou qualquer outra da terra, isso já faz parte da nossa tradição, a nossa moeda. Fazer uma aliança aqui na América do Sul para ter uma moeda única, provavelmente se chegue a isso para circular melhor entre as fronteiras mercantis aqui da nossa região. Como na Europa hoje, o elemento que compra com o seu euro na França, ele vai para a Espanha, para Portugal, ali não tem problema. Porém, ter uma moeda única mundial, isto aqui, só vai ser possível, só será possível no dia em que tiver um governo único, com poderes mundiais. Este elemento vai poder fazer isso. Mas fora disso, não. Não. Pois o que está acontecendo no cenário do mundo? Já estamos levantando, nós não, as pessoas que estiverem vivendo aqui nessa época da grande tribulação, estarão já levantando esse governo único, uma religião única. Agora, um governo único, uma moeda única, para que tudo seja controlado unicamente por uma pessoa. Tá? Então veja, a implantação da religião é meio caminho andado para o sucesso da política. Tá? A política. Porque à medida que assume essa parte, quando esse homem surge, adore a ele. Então pronto, nosso rei chegou. É o que a humanidade vai adotar aqui nesse momento. Nosso líder está em pé. Muito bem. Agora, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem a humanidade sob o seu comando. Ele tem a população da terra a seus pés. Porém, ele ainda encontra resistência. Ainda tem grupos que não estão de acordo em aceitar o seu sistema. E quem são esses? Principalmente aqueles crentes que ficaram aqui na terra, que viram que o pai subiu, que a mãe subiu, que o tio, que o avô subiu, e ele ficou. E agora ele entende que se ele não permanecer fiel até a morte, ele vai parar no inferno.
É o que a Bíblia mostra. Então observe aqui. A todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos e livres, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Comprar ou vender. Quem é que vive sem o mercado? Quem é que pode viver sem o seu sistema de comércio? Quem? Você, para ir no supermercado, você tem que fazer as suas vendas. Você vai ter que ter o seu dinheiro para poder ir no supermercado. Mas agora o negócio é diferente. Por quê? Porque vai existir uma moeda única. Uma moeda única. E sabe qual é o nome desta moeda? Sabe qual é o nome desta moeda? A moeda que aqui aparece com o número de 666, nada mais é de que o próprio ser humano, ele vai ser a moeda ambulante. Eu quero dizer para você que este sistema monetário mundial imposto pelo anticristo, a humanidade que está do lado dele não vai fazer nenhuma restrição. Porque o que o homem sempre quer perto dele? O seu dinheiro. Ele quer sempre ter o seu dinheiro. Você vê que ele coloca o dinheiro no banco e todo dia está olhando lá, está vendo se está certo, ninguém mexeu lá, se ninguém tocou. Imagine se a moeda vem parar na vida dele. Ele é moeda única. Ele vai ser marcado e esta marca vai dizer que esta pessoa, ela tem uma autonomia financeira para comprar e vender aquilo que ela quiser, aquilo que ela desejar. Porque ela tem condições para isto. Porque ele é a moeda. Ele pode chegar numa panificadora para comprar um pão, tomar um cafezinho ali. Ele pode comprar um carro, pode comprar um avião. É só mostrar a senha na testa ou na mão. Ele é a moeda única. Agora, só que tem uma coisa. No momento em que o homem aceitou o número que você encontra aqui, esse número vai ser tão funesto, vai ser tão fatal, vai ser tão complicador na vida do ser humano que ele não está vendo isto aí. O capítulo 14 do livro de Apocalipse, dê um passeio aí na frente, os versículos 9 a 12 declaram o seguinte: seguiu-se este outro anjo, olha o céu se mobilizando para que as pessoas não aceitem, porque se aceitar este número, ele se torna propriedade do Estado. Este número faz com que ele agora se torne um direito do anticristo. Ele está selado para sempre. É propriedade do Estado. Seguiu-se este outro anjo terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Ele se torna, isso aqui, quando ele carimba, isso aqui é um título de propriedade de Satanás. Você sabe, irmão querido, nós encontramos na palavra de Deus, três marcas de selo. Três marcas de selo. O primeiro é o selo do cristão, do crente. Você encontra aqui Efésios capítulo 1, versículo 13. Preste atenção que declara aqui a palavra de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, abriu o coração, aceitou Jesus como Salvador pessoal, nasceu de novo,
E diz aqui, tendo nele também crido, fostes selado com o selo, com o Espírito Santo da promessa. O cristão já está selado. Você que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você que agora já é uma nova criatura, você que nasceu de novo, você agora tem o carimbo do Espírito Santo na sua vida. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode tocar em você mais, porque você já tem um carimbo, e não cabe 2 carimbos na vida da pessoa. E qual é o segundo que nós encontramos aqui? O capítulo 7, e o versículos 2 a 4, olha o que declara aqui a palavra de Deus. Eu vi outro anjo, capítulo 7 de Apocalipse, de versículos 2 a 4, eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, e nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então houve o número dos que foram selados, que eram de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Verificou você aqui? O cristão, ele tem o selo do Espírito Santo. O judeu vai ser selado com o selo do Deus vivo, para que nada lhe aconteça aqui na grande tribulação. E os ímpios serão selados por Satanás com esse título de propriedade 666. O elemento que aceita este número, ele passa a ser uma propriedade exclusiva de Satanás. É uma advertência que a Bíblia dá para você que ainda não aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Porque ele vai coagir, ele vai pressionar. Como? Pela boca. Ninguém pode comprar, ninguém pode vender, se não tiver o número da besta. Irmão querido, nós precisamos da realidade, estar preparados, porque isto tudo são coisas que a Bíblia mostra. Uma das formas pelas quais nós conhecemos a verdade da palavra de Deus é justamente a palavra de Deus, né, mostrando, né, que você já tem o penhor, já tem o selo do penhor da sua herança. O cristão já sentiu na sua vida este selo divino. Os judeus vão sentir isso nessa época aqui da grande tribulação. Mas os ímpios, aqueles que ficarem aqui, que aceitarem a besta como seu chefe, como seu líder, e passarem a adorá-lo como se fosse o seu autêntico rei, o seu autêntico Deus, e depois que ele tem toda a humanidade na mão, vocês agora são meus. E para sacramentar isto, ele estabelece este número que coage todo mundo, e todo aquele que receber este número na testa ou na mão, ele está perdido para sempre. Você viu que o próprio céu, no capítulo 14, se mobiliza lá em cima. A igreja, representada pelo cavaleiro do cavalo branco, está clamando lá de cima, ai daquele que recebeu o número da besta. Muitos cristãos que ficaram aqui, que estão quase para entregar a mão, ao ouvir esta voz vindo lá de cima, vão recolher a sua mão e vão preferir ser decapitados e mortos, mas não vão se entregar ao sistema do anticristo, que está tirando todo mundo dos seus esconderijos, porque ninguém aguenta passar um ano sem comer. Não, vai morrer de fome. Então muitos vão querer sair e vão querer conseguir alguma coisa. Mas quando estiver entregando a mão, essa voz lá de cima, não aceite. Recolhe essa sua mão, porque senão você vai estar perdido para sempre. Irmão querido, nós precisamos entender que este número 666 é o selo de propriedade de Satanás. Isso significa dizer que a pessoa que o receber
torna-se uma propriedade exclusiva dele. Assim como você já foi selado com o selo do Espírito Santo, você pertence ao Senhor. Assim como os judeus vão ser selados na tribulação, para que mal não lhes aconteça. Porque os judeus têm que atravessar, porque eles vão adentrar o milênio de carne e osso. Portanto, fiquemos com esta reflexão de hoje e pedimos a Deus que te ajude a permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo em todo tempo. Aquele que disse que vem virá e não tardará. Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. E nós precisamos estar em pé, esperando este momento, este acontecimento. Muitos estão esperando ficar aqui um pedaço da grande tribulação. Eu estou esperando Jesus Cristo ante a tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Agora, se alguém é mídia ou pós, o problema é seu. Já sabe o que vai enfrentar aqui durante esse período. Ah, pastor, mas muitos santos do passado morreram, eu não sou melhor do que... Meu filho, você quer comparar a história do passado com essa de Mateus 24:15? Uma tribulação que nunca houve na terra e nem haverá jamais? Não, eu não vou arriscar, eu quero é subir com Jesus no primeiro momento que ele chegar aqui para levar a sua igreja. Glória ao nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, muito obrigado pelos meus irmãos que estão nesse momento refletindo na palavra, na Escritura Sagrada. Que o teu santo, eterno e doce Espírito continue falando mais alto ao nosso coração. Faze-nos entender o teu plano e a tua vontade. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.